crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um sapatinho para bebê, usando as solinhas de EVA Cecília Jane, ó, que já vem com a palmilha furadinha para você trabalhar o crochê. Facilita muito o nosso trabalho. Observem como é bem bonitinho. Vamos usar a agulha 2,25 milímetros, linha Íris Suprema da Enovelar em fio duplo. Para você adquirir as suas solinhas, tanto para bebê quanto para adulto, basta você entrar em contato por esses números que estão aparecendo aí no vídeo. Se você tem uma loja na sua cidade e quer disponibilizar as solinhas da Cecília Jane no seu comércio, basta você entrar em contato com ela. A minha solinha tem o tamanho 14,15. Para iniciarmos o nosso trabalho, o lado onde você vai colar, voltado para você, introduz a agulha na parte de trás do pezinho. E aqui nós vamos puxar o fio. Fazer aqui um pontinho, no mesmo lugar, o outro ponto. 2 pontos no mesmo ponto de base. Faço uma corrente e agora já vou lá para o buraquinho seguinte, ó, está aqui. Introduzo a agulha no mesmo lugar, ó, puxo, no mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente. Vamos para o próximo buraquinho. Introduzo a agulha. Puxo, faço um ponto, no mesmo lugar, o outro ponto. Uma corrente, vamos para o próximo furinho, ó. Introduzo a agulha, puxo o fio, um ponto, no mesmo lugar, o outro ponto. No próximo, faça uma corrente, no próximo buraquinho, puxo um ponto, no mesmo lugar, o outro ponto. Uma corrente, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, o outro ponto. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegando ao final, você vai fazer uma corrente. No primeiro ponto feito, ó, fecho com ponto baixíssimo. Caseamos, então, a nossa solinha. Para iniciar a carreira, ó, uma corrente na base, primeiro ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, ó, naquela corrente que nós fizemos entre um grupinho e outro, um ponto baixo. Temos 3 pontos seguidos. No ponto à frente, puxo a laçada. No próximo, puxo a laçada. Laço, passo por dentro. Fizemos uma redução. Na corrente, ó, um ponto baixo. No primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Na corrente, puxo. No primeiro ponto, puxo. Laço, passo por dentro. Fizemos a redução. A gente trabalha 3 pontos baixos seguidos e uma redução. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto.
no próximo, um ponto. Na corrente, puxo, no primeiro ponto, puxo, laço, passo por dentro, uma redução. Um ponto, 2, 3. No ponto seguinte, puxo, no próximo, puxo, laço, passo por dentro, seguindo desta maneira até o final. Um ponto sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto sobre o segundo e um pontinho na corrente. Agora, no ponto seguinte, ó, que é o primeiro do grupo à frente e o segundo do grupo, puxo e passo por dentro. Fizemos a redução. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Puxo um pouquinho. Agora, nós vamos achar o centro da nossa peça. Eu faço assim, dobro bem certinho. Dobrei, ó. E aqui, ó, pontinho central. Pontinho central. Ponto do centro. Você vai contar com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos puxar um fio e delimitar. Delimitamos o ponto, ó. Agora nós vamos voltar lá para o início, onde começamos a carreira, e fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e continuar. Para cada ponto, faremos um ponto baixo até você chegar aqui, ó. Um ponto antes da delimitação. Sempre assim, para cada ponto, um ponto baixo. Trabalhamos até chegar a um ponto do pontinho que nós deixamos marcado. Então, você vai laçar a agulha nesse ponto, vamos fazer meio ponto alto, para seguir com uma altura legal. Laço, no primeiro ponto marcado, ó, introduzo a agulha, vou tirar a marca, e faço aqui um ponto sem fechar. Laço, no próximo, outro ponto sem fechar. Temos 2 pontos na agulha, laço, passo por dentro de tudo, fazendo um ponto reduzido. Laço, agulha. No próximo, um ponto sem fechar. Laço, no próximo, outro ponto sem fechar. Temos aqui o segundo ponto, ó. Passo por dentro de tudo, segundo ponto reduzido. Laço, no próximo, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto. Laço, passo por dentro. Temos, então, 3 pontos reduzidos. Laço, agulha, no próximo, um ponto sem fechar. Laço, no próximo, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo, o quarto ponto reduzido. No próximo, um ponto sem fechar, e no próximo, outro ponto. Laço, passo por dentro de tudo, o quinto, e agora um ponto sem fechar, 2 pontos. Laço, passo por dentro de tudo, o sexto ponto reduzido, laço, agulha no ponto seguinte, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo, e agora vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Observem como a ponta do sapato fica. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente, neste mesmo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até você chegar ao
um ponto daquele meio ponto alto que fizemos para a redução. Um pontinho antes, eu vou te mostrar como. Observe, nós temos aqui o primeiro ponto reduzido, o meio ponto alto que fizemos antes e um ponto antes dele, ó. Você vai laçar a agulha e neste ponto faremos meio ponto alto. Laço a agulha sobre o meio ponto alto que você tem, um ponto sem fechar. Laço e sobre a primeira redução à frente, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo. Laço a agulha. Sobre o ponto seguinte, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo. No próximo, um ponto sem fechar. No outro, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo. Laço, ó. No próximo, um ponto sem fechar. E agora, sobre o meio ponto do outro lado, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo, laço a agulha. No ponto seguinte, meio ponto alto. E vou seguir com um ponto para cada ponto da base, um ponto baixo, até chegarmos ao final novamente. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente neste mesmo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vamos repetindo, até você chegar a um ponto antes do meio ponto alto lá da frente. Observe. Temos aqui a primeira redução, o meio ponto alto e o ponto que está do lado. Então, aqui você vai laçar a agulha e neste primeiro ponto, meio ponto alto. Laço a agulha. Sobre o meio ponto alto da carreira anterior, um ponto sem fechar. Laço. Sobre a primeira redução, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo. Laço a agulha. No próximo, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo. No próximo, um ponto sem fechar. No próximo, ó, que é o meio ponto alto, outro ponto sem fechar. Passo por dentro. Laço. No ponto seguinte, meio ponto alto. E agora vamos seguir com os pontos baixos até o final. Observem como está ficando a frente. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, no mesmo ponto da base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E agora nós vamos repetir ponto sobre ponto até chegarmos ao meio ponto. Nesta carreira, nós trabalhamos até chegarmos ao meio ponto. Aqui nós temos ele, então você vai laçar a agulha e sobre ele vamos fazer meio ponto alto. Laço sobre o ponto seguinte, ó, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro, uma redução. No ponto seguinte, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto. Laço, passo por dentro, a segunda redução. E no próximo, meio ponto alto. E agora nós vamos seguir até o final, ponto baixo sobre ponto baixo.
Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, vamos cortar o fio e arrematar. Agora nós vamos trabalhar somente na parte de trás. Para facilitar, nós temos aqui, ó, um meio ponto alto, depois do meio ponto, ó, um ponto baixo, 2, 3, 4, no quinto ponto introduzo a agulha, e aqui nós vamos puxar o fio. Puxamos o fio, uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vamos seguir trabalhando até você chegar, ó, a 5 pontos do meio ponto alto. Se você quiser contar, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui deixar um fiozinho no quinto ponto, vai facilitar. Você vai trabalhar até chegar aqui, ó, no ponto marcado. Chegamos ao pontinho marcado, introduzo a agulha, e aqui nós vamos fazer o último ponto. Viro uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e continuo ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos até o final para voltar. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e continuo ponto sobre ponto novamente. Vamos fazer esta até o final e voltar com a próxima. Trabalhamos aqui a carreira da volta. Agora nós vamos fazer aqui 15 correntes. Se você quiser fazer maior, pode fazer mais correntes para a alça. Feito as correntes, uma corrente para virar. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo, e vamos seguir, voltando em pontos baixíssimos até a base. Chegamos só na última corrente, agora nós vamos continuar para fazer a outra. Um ponto baixo no primeiro, no segundo, e continue até chegar lá do outro lado, onde vamos repetir a segunda alça. Chegamos, ó, ao outro cantinho, e aqui nós vamos novamente repetir as correntes. O mesmo número que você fez para o primeiro lado, faça para o segundo. Feito as correntes, vamos repetir uma para virar. Na segunda, um ponto baixíssimo, na próxima, um ponto baixíssimo, continuo novamente até chegar à base. Chegamos à última corrente da base, agora nós vamos continuar. No pontinho da lateral, faça um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, e em cada ponto, ó, um ponto baixo. Fizemos a lateral, o acabamento, e agora nós vamos seguir passando pela frente do nosso sapato até chegar na base novamente da outra alça, onde vamos arrematar.
Para cada ponto, um ponto baixo apenas. Fazendo a volta. Inteira na frente. Agora na lateral novamente, ó, subindo. Em cada carreira desta de pontos baixos, você faz um ponto. E na base da alcinha, um ponto baixíssimo, puxo, corte o fio e arremate. Agora nós vamos colar a nossa solinha na nossa palmilha já com o sapatinho pronto. A forma de colar está no link a seguir. A peça pronta vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.